fake aí, ó, dizendo, mostrando onde o pessoal está errado, né, e fazer mais uma linha do tempo sobre a questão de mandamentos. Então, o que eles falam está errado. Primeiro, eu não podia considerar a responsabilidade como maternidade espiritual, porque para mim era impossível. Eu estava usando uma outra base doutrinária. Qualquer comentário sobre maternidade para mim não fazia sentido, uma vez que se a base doutrinária é diferente, não pode haver maternidade, né? Não poderia ser cobrado por isso. Eu reconhecia que poderia haver outro tipo de responsabilidade, não a responsabilidade por maternidade. Então, depois havia novos argumentos em relação a isso. Eu achava que não. Então era impossível. Se era impossível porque a base é diferente, eu não sou cobrável em relação a essa pesquisa. E aí que tá, eu não sou nem repreensível por isso, nem por pesquisa e nem por não saber do conceito, porque para mim é impossível justamente base doutrinária. Né? A pessoa vai pensar que não tem maternidade mesmo. No Novo Testamento, estou usando mandamentos, não tem maternidade, tchau. A base é diferente. Não há por que fazer nenhum acréscimo a mais em relação a isso. Né? Se há nova informação, então eu não sabia, não posso ser repreendido porque eu não sabia. Então, tem simplesmente isso. Aliás, nem foi feita a repreensão sobre a questão da pesquisa, mas independente. Né? Não sabia do conceito. Tem como pesquisar? Não, eu não considerei a possibilidade porque era outra base. Enfim. Mas então outro tipo de responsabilidade. Sim, é o que eu pensava. Só que esse outro tipo de responsabilidade implicava, primeiro, a obediência a 10 mandamentos, sim. Ou se não, obediência a 10 mandamentos implicava que eu eventualmente falasse algo contra a entidade ao qual eu estava vinculado naquele momento, já que minha obediência era parcial. Se eu obedeço apenas parcialmente os mandamentos, estou vinculado a outra entidade. Não estou obedecendo inteiramente, então, se eu falo sobre os 10 mandamentos, as pessoas já não vão acreditar, no caso, nessa entidade ou outra filiação. Então não adiantaria eu falar dos mandamentos, seria prejudicial, porque as pessoas deixariam de acreditar, no caso, em doutrina e que sugeriria de alguma forma a obediência parcial. Né? Ou mesmo até nem referir os mandamentos. Então eu não poderia fazer porque eu teria esse impeditivo prático. Ou mesmo até eu seria perseguido por pessoas, ou também eu seria perseguido espiritualmente. Então esses eram os impeditivos para eventualmente fazer ali a pregação. Então não tem nenhum amarramento. Essa é a questão. Eram essas duas questões. Depois o seriado criminal aumenta isso, dizendo que não, a responsabilidade de maternidade pode continuar. Porque eventualmente sugeriria que a obediência. Eles não falaram bem isso, mas eu fui pesquisar e daí percebi que a obediência poderia ser carreada. Eu não sabia, para mim era impossível esse complemento. Eu não disse que era impossível a responsabilização, era impossível ser mãe. Responsabilizável como mãe, isso era impossível. Porque eu mudei de doutrina. Né? Ele fala, não, eu pesquisei, pode haver continuidade da responsabilidade da maternidade como, vamos dizer, pelos momentos com obediência parcial. Né? Só que aí desdobra. A questão desdobra. Se continua a responsabilidade, eu falo sobre mandamentos, eu falo eu sou mãe e falo dos mandamentos, automaticamente as pessoas já não vão acreditar em maternidade espiritual, que é uma doutrina que não tem base nos mandamentos. Né? Ou no máximo, ali, agora, sabendo em obediência parcial. Mas se eu falo dos mandamentos, as pessoas já vão achar que os mandamentos é verdadeiro, já não vão acreditar em maternidade espiritual. Então, né? Eu não poderia falar contra isso, porque feriria a doutrina e feriria, de novo, a questão da entidade. Já que eu não tenho obediência total. E se eu tenho obediência total, inclusive nem haveria maternidade. Talvez houvesse outros tipos de responsabilidade, não a maternal. E de qualquer forma, depois continuava. Aí que tá. Porque se eventualmente eu era responsável como mãe, abriu-se, no caso, a possibilidade de até poder falar dos mandamentos, mesmo em obediência parcial. Porque senão eu não seria responsável. O que era para mim mais impossível que o conceito de maternidade. Era um conceito ainda mais impossível. E dependia de um novo conceito, que era a liberdade de divergência, que eu não tinha nem como aprender naquele momento. Não tinha nem como saber disso. Que é o conceito de que a entidade, entre aspas, aceitaria se machucar para que as pessoas tivessem a liberdade de obedecer inteiramente. Eu nunca pensei num negócio desse. É um negócio muito avançado para mim e na verdade, além da minha capacidade. Há outras depreensões que nós podemos fazer, né? Mas algumas talvez ficam para o futuro. Mas, por enquanto, nesse vídeo, nessa linha do tempo, é isso aí. Então, mostrando que não tem. Os conceitos que eventualmente eles estão sugerindo para eu aprender eram conceitos além da minha capacidade. Maternidade também é. Eu teria que entender que, mesmo no caso de obediência parcial dos mandamentos, que para mim só por mudar a base já eliminaria a responsabilidade de maternidade, porque para mim eu poderia mudar para isso, porque eu poderia tentar melhorar o comportamento.
Então, só pela mudança da base já eliminaria a responsabilidade. Então, que isso de alguma forma não ocorresse, para mim era um negócio assim, era um. Entre aspas, quase um divisor de águas. Né? Agora, que poderia falar dos mandamentos ferindo a própria, no caso, ferindo ali a própria doutrina, ou, entre aspas, a própria entidade, para mim era um negócio. Pô, é, talvez até poderia usar. Era um negócio muito, ou até totalmente bizarro. Era um negócio totalmente bizarro. O conceito de liberdade e divergência, assim, era uma coisa além do que eu poderia imaginar como resposta plausível à situação. Então fica esse complemento em o canal, Ivan.